Pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola e hoje a gente vai falar um pouco sobre os elementos climáticos, começando pela temperatura. Primeiro vamos explicar o que são esses elementos climáticos, caso vocês não lembrem, a gente já falou deles bem no comecinho da disciplina. Mas são as variáveis meteorológicas que caracterizam o clima. Tá? Quais são essas variáveis então? Temperatura do ar, radiação solar, ventos, umidade do ar, precipitação e pressão atmosférica. Então, esses são os elementos climáticos, que são as variáveis que caracterizam o clima. E o que é importante para vocês lembrarem, qual a diferença dos elementos climáticos? É que eles podem ser medidos, tá? Então, a gente pode medir a temperatura, tá? A gente pode medir a radiação, vento e assim por diante. Então, os elementos climáticos podem ser medidos. Vamos lá começar a falar sobre a temperatura. Basicamente, ele é o índice que expressa a quantidade de calor sensível em um corpo, né? E a gente pode ter a temperatura do solo, por exemplo. Quais são os fatores determinantes da temperatura do solo? Por que a gente está falando de temperatura do solo? Bom, porque na parte agrícola, a temperatura do solo é muito importante para várias coisas que a gente vai falar mais para frente. Mas o que determina? A condutividade térmica, o calor específico e a emissividade desse solo, tá? E o que é que depende, então, o que é que determina esses fatores aqui, a condutividade térmica do solo, calor específico e a emissividade? Eles dependem da textura, densidade e umidade do solo. Esse solo pode ter a mesma textura e densidade, mas se a umidade variar, vai variar a condutividade térmica, calor específico e emissividade. Consequentemente, vai mudar a temperatura do solo. A média, ou melhores, as medidas da temperatura do solo são chamadas de tautócronas, tá? Estão vendo esse nome aqui? Tautócronas. E elas medem aí, ó, a temperatura. Então, vocês olharem aqui, são solos, né, que a gente vai medir a temperatura dependendo do horário, estão vendo? Tá? E aí a profundidade, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, de 35 graus, foi medido às 13 horas, tá vendo? Né? Na superfície do solo, tá vendo? E aí, nesse mesmo horário, se a gente for lá aprofundar 40 centímetros de profundidade, a temperatura vai estar aí próximo dos 25, certo? Se eu pegar esse mesmo solo e medir às 9 horas da manhã, aí a temperatura já está um pouco abaixo dos 30, estão vendo? Tá? Então, isso aqui é uma tautócrona. Uma coisa importante sobre a temperatura do solo é que a existência de cobertura com vegetação, né, os resíduos vegetais aqui a gente chama de mulching, modificam o balanço de energia. Isso é importante. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre a temperatura do solo, então, para vocês entenderem. A amplitude térmica diária em um solo com e sem cobertura com palha de café em diferentes quantidades. Então, esse aqui foi um trabalho que fizeram, né, sobre a amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse solo aqui, ó, 0 tonelada por hectare de palha de café, tá? 0 tonelada. Tá vendo aqui? A temperatura do solo às 6 da manhã era de aproximadamente aí 25 graus, né? Um pouquinho mais. E a temperatura desse mesmo solo, né? 0 tonelada, tá? Às 14 horas, que é o horário mais quente, foi de pouco mais de 45 graus. Se a gente pegar 45 menos 25 aqui, a gente tem uma amplitude térmica próxima de 20 graus aí, né? Passa um pouquinho de 45, passa um pouquinho de 25. Tá? E se a gente pegar o oposto aí, o solo com 28 toneladas, ó, é esse triângulozinho aqui, né? Às 6 da manhã, deu 30 graus, ou seja, mais quente. E às 2 da tarde deu aqui, ó, 35 graus. A amplitude térmica desse solo foi de 5 graus. Lembrando que o solo não mudou, o que mudou foi a cobertura, que foi de palha de café, né? Nesse caso, 28 toneladas por hectare. Então, lembra que a gente falou antes que o mulching, ou cobertura vegetal, pode mudar a temperatura do solo? Tá? Isso aqui é um experimento provando isso. Tá? Variação da temperatura na camada superficial de um solo argiloso e arenoso, sem cobertura vegetal. Lembra que a gente falou também que há outros fatores aí, como textura, que modificam a temperatura do solo? Então, nesse caso agora, a gente está vendo um solo arenoso e um argiloso.
Tá? Se a gente olhar aqui entre meio-dia e 2 da tarde, que é o horário mais quente, vocês vão ver que o solo argiloso ele está mais frio do que o solo arenoso. Estão vendo? E vocês podem perceber também que entre as 2 e as 4 da manhã, o contrário é válido também. O arenoso está mais frio, estão vendo? Do que o argiloso. Então, o solo arenoso, ou quanto mais areia tiver no meu solo, melhor assim dizendo, maior vai ser a amplitude térmica dele, que ele tem tendência a esquentar mais e esfriar mais do que um solo com mais argila. O que afeta então a temperatura do solo para quem está cursando o curso de agronomia, né? Quem está pensando na climatologia agrícola, vai influenciar na germinação, né, das sementes aí, na atividade das raízes das plantas já estabelecidas, na velocidade de duração do crescimento das plantas, a temperatura pode influenciar nisso, a gente vai ver no final da nossa disciplina também, ocorrência e severidade de doenças. Tá? Então, a temperatura também pode, e na verdade ela vai influenciar aí em várias doenças, claro que está relacionado com a umidade do solo também, mas é um fator de extrema importância aí na ocorrência e severidade das doenças. E como é que é a variação anual da temperatura média mensal em um solo, né? Vamos dar uma olhada aí. Aqui a gente tem duas profundidades. Ó. Então, como é que muda a profundidade aí a 2 centímetros, que é praticamente na superfície do solo, e a 1 metro de profundidade. Então, vendo que a variação da temperatura, tá? Aqui já são as temperaturas médias, tá? Então, a variação da temperatura durante o ano num solo mais raso, ela é maior do que em solo mais profundo. Se vocês lembrarem daquela primeira autóctona que a gente viu, vocês percebem que quanto mais profundo a gente vai no solo, a temperatura tende a ficar estável, independente do horário ou da radiação que eu tenho em cima. Essa temperatura do solo tem um maior significado ecológico para as plantas do que a temperatura do ar. Isso é importante lembrar, tá, gente? Vamos falar um pouquinho agora sobre a temperatura do ar. Ela é expressa de maneira simples a energia contida em um meio. Mostra, né? Mostra de maneira simples a energia contida em um meio. E tem um efeito claro no desenvolvimento dos seres vivos também, certo? Basicamente, a temperatura do ar é uma condução molecular, em que eu tenho uma superfície mais quente que vai conduzindo até um ar mais frio, né? Mas na atmosfera, ela não acontece de maneira homogênea, ela tem esses processos de convecção aí, estão vendo? Onde eu tenho a temperatura mais quente aqui e esses processos aí vão levar essa temperatura quente para uma região mais fria. Aí o mesmo vale para mais fria, né? Eu tenho, tá vendo? Tenho processos aí que vão levar essa temperatura mais fria para baixo. Certo? Então, na atmosfera, a gente tem esses ciclos aí que vão modificar a temperatura do ar. Tá? Basicamente, o que a gente chama de frentes, né? As frentes frias, frentes quentes. Aí. Quais são os fatores determinantes, então, da temperatura do ar? A gente pode dividir eles em macroclimáticos, que são aqueles fatores de grande escala, que vão determinar a temperatura de uma região grande, né? Latitude, altitude, correntes oceânicas, continentalidade ou oceanidade, e as massas de ar e frentes de ar. Os fatores topoclimáticos, que são aqueles relacionados ao relevo, né? Basicamente a exposição do terreno ao sol. Se a gente estiver numa montanha, por exemplo, o lado do nascente do poente vão ter temperaturas diferentes, apesar de estar basicamente na mesma latitude e altitude, nas mesmas correntes, mesma continentalidade e oceanidade, e as massas de ar serem as mesmas, por conta da exposição ao sol naquela montanha. Então, esses fatores de relevo, eles modificam também a temperatura do ar. E os fatores microclimáticos, que estão relacionados à cobertura do terreno, que a gente falou agora há pouco. Questão de mulching, questão de florestas, né? Questão de ter uma planta próxima ou não. Né? Então, esses fatores são microclimáticos. E eles modificam também a temperatura do ar naquele microambiente. Como é que a gente mede, então, a temperatura do ar? Existem várias maneiras de medir, né? Mas a gente tem aí, o ideal são sensores instalados em um abrigo meteorológico, tá? Entre 1,5 e 2 metros de altura da área
que seja plana e gramada. Por que não pode ser mais perto, mais longe? Por que tem que ser essa média aí? É porque vocês viram aí, agora há pouco, que a gente falou, que quanto mais próximo do solo, enterrado no solo mais alto, eu posso ter variações aí na temperatura, né? Então, para que eu consiga ter uma média e consiga fazer uma comparação com outras épocas e outros locais, foi criado esse padrão. Né? Então, existe um padrão, que a área tem que ser plana, né, gramada, tá? Ou relativamente plana, né? E o sensor tem que estar instalado em um local entre 1,5 m e 2 metros de altura, coberto, tá? Como protegido, melhor dizendo, né? Um abrigo. Normalmente o sensor vai estar dentro dessa casa aqui. A gente tem uma estação aqui automática, que é diferente, que o sensor também fica protegido aqui dentro dessa proteçãozinha, dessa casinha aqui. O valor máximo da temperatura ocorre normalmente de 2 a 3 horas após o pico de energia radiante. O que isso quer dizer? Que a radiação é mais alta, né? Então, logo após esse pico de energia radiante, que é próximo ao horário do almoço, né? Mais ou menos próximo às 12 horas, então 2 a 3 horas depois, entre 14 e 15 horas aí, normalmente, a gente tem um pico de temperatura. Normalmente, não é sempre, tá? E a temperatura mínima ocorre também normalmente de madrugada, alguns instantes antes do sol nascer. Por que normalmente isso acontece? Porque passou a noite inteira esfriando o solo, né? E aí ela vai começar a receber radiação quando o sol aparecer novamente. E para fazer o cálculo então dessa temperatura média, a gente tem as estações convencionais e as maneiras convencionais de medir, onde a gente tem várias fórmulas aí, tá? E também tem a estação automática, onde eu tenho a soma das temperaturas, que é basicamente o real. Ele vai medir de 1 em 1 minuto, ou de alguns em alguns minutos, e depois dividir pelo tempo pela quantidade de vezes que ele mediu, né? É muito próxima da temperatura medida pelo termógrafo aí, que media uma vez por hora, né? Então, se a temperatura da estação automática, por exemplo, medir uma vez por hora, esse N vai valer 24 e a soma vai ser a mesma, né? Mas o mais utilizado é a estação automática, que ela já fornece esses dados para a gente pronto, e os valores extremos. Quando eu não tenho estação, eu deixo um termômetro lá, onde eu consigo ver a temperatura máxima e a mínima, eu somo a máxima e a mínima e divido por 2, eu vou ter a minha temperatura média do ar. É um pouco diferente cada cálculo aí, mas os mais utilizados são a temperatura média através de valores extremos, que é esse que eu falei, temperatura máxima mais a mínima dividido por 2, e a temperatura da estação automática, que já é fornecida automaticamente. Também tem como estimar a temperatura média mensal do ar, para fazer alguns cálculos caso for necessário, né? E elas podem ser estimadas em função das coordenadas geográficas da região então que eu estou, né? E, e como é que a gente pode ver esse cálculo? A gente vai precisar, então, basicamente da latitude, longitude e altitude. Por quê? Quanto maior a latitude, menores as temperaturas médias tendem a ser. E quanto maior a altitude, também menores as temperaturas médias do ar tendem a ser. Esse cálculo basicamente é temperatura média é igual a mais B vezes altitude, mais C vezes latitude, mais D vezes longitude. Sendo que a altitude é em metros, a latitude e a longitude em minutos, né? Graus vezes 60, e as letras A, B, C e D são os coeficientes que são obtidos aí em tabelas já. Por exemplo, aqui a gente tem uma tabela para o litoral do estado de São Paulo e Vale do Ribeira. Tá? Então, cada região tem uma tabelinha dessa que eu consigo estimar a minha temperatura média mensal do ar. Então, são várias maneiras aí de medir a temperatura do ar, né? E aqui a gente tem uma representação climática. Como é que a gente representa a temperatura do ar? Então, normalmente a gente faz essas representações onde eu tenho os índices pluviométricos aqui em azul, né, em milímetros de água, e a temperatura aqui do outro lado está em vermelho. Tá? Isso serve para mim fazer uma correlação de uma maneira bem rápida. Quais são os meses mais quentes do ano, quais são os que chovem mais, quais são os mais frios. Então é uma maneira fácil de representar aí, tanto a temperatura como a precipitação, quando a gente quer mostrar isso para alguém em um trabalho.